Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha que palavra forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Olha que versículo poderoso para a nossa vida nessa manhã. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Bom, primeiro você deve levar em consideração aqui que essa expressão, ela está sendo, obviamente, que inspirada por Deus, mas está sendo ensinada por um homem que foi um dos maiores sábios de todos os tempos, que é um homem por nome de Salomão, que inclusive pessoas vinham de longe para querer ouvir, conhecer de perto a sabedoria que Salomão tinha. Por isso que você vai ver personagens na Bíblia, nos livros que o próprio Salomão escreveu. Se não me falha a memória, até um livro que não é dele, mas é o livro de Reis, conta também a história de gente que vinha de longe para conhecer Salomão. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado, acho que a rainha de Sabá, ela veio de longe só para ouvir e ver quem era Salomão de perto. Tendo em vista que naquele tempo não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha essas coisas que faz a gente se conectar mais rápido, era tudo no boca a boca. Então o nome de Salomão percorria sobre a terra, devido à maneira como ele julgava os problemas, devido à maneira como ele resolvia problema, devido à maneira como ele enxergava a vida, né? Esse cara aqui, ele foi um dos homens mais sábios que já existiu. O próprio Deus disse que antes dele e depois dele não haveria um homem com tanta sabedoria como Salomão. Isso está registrado para nós na Escritura Sagrada, quando Salomão pediu a Deus sabedoria para administrar o povo. E Deus gostou do pedido de Salomão, porque a oração que ele fez, ele não fez para ele, para que fosse para a grandeza dele, para a glória dele, mas aquilo que ele pediu para conduzir o povo com excelência, de maneira correta. Por isso que Deus vai conceder aquele pedido e vai fazer dele um dos homens mais sábios, ou o mais sábio de todos os tempos. E esse homem que possui uma sabedoria divina, ou seja, algo que Deus colocou sobre ele, ele vai trazer para nós também algumas consciências sobre o poder da palavra. Esse não é o primeiro texto que eu falo sobre o poder da palavra. Se você já me acompanha aqui nos devocionais constantemente, você já ouviu mensagens minhas falando sobre esse sentido, e isso é de grande valia para a sua vida. Porque às vezes existem destruições, existem tragédias, desgraças, que estão se manifestando sobre a tua vida justamente porque você está usando a sua palavra de maneira errada. Se você profere palavras o tempo todo de desgraça, elas de alguma forma vão produzir na sua vida tragédia, dor, sofrimento e desgraça. Porque a Bíblia deixa muito claro para nós que as palavras têm poder. Aí olha o peso que uma palavra tem, quando Salomão diz em Provérbios 18, verso de número 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Isso aqui é tão tremendo que, se você parar para analisar a forma como Deus criou o mundo, você vai ver em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 que Deus trouxe vida ao mundo através do quê? Da verbalização. Deus trouxe vida através da palavra. E haja luz, e houve luz. Você vai perceber que tudo que existe passou a existir através do poder da palavra. Então, desde Gênesis, desde o início, Deus vem mostrando para o homem o poder que existe na palavra. Dentre tantas formas que Deus poderia escolher em criar o mundo, porque ele era Deus, dotado de todo o poder. Ele é Deus, e ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele poderia criar o mundo de tantas outras formas, mas ele resolveu criar a maioria das coisas através da palavra.
Então, isso já traz para nós uma reflexão. O poder que uma palavra tem de fazer com que algo venha à existência. O poder que uma palavra tem de trazer existência para as coisas. Por mais que você tenha uma fé ou não, que você seja cristão ou não, que você tenha uma outra religião ou não, que você seja espírita, católico, umbandista, que você seja ateu, por mais que você não seja uma pessoa de repente tão ligada à fé, uma coisa há de convir, é que a palavra tem poder. É que as palavras, elas selam decretos. É que as palavras, elas se materializam, né? E não precisa espiritualizar tanto para acreditar no poder que uma palavra tem. Você quer ver um detalhe? Você é criado debaixo de uma educação onde você ouviu muitas palavras. E dependendo da educação que você teve do seu pai ou da sua mãe, pode ter gerado dentro de você traumas, feridas, tristezas, mágoas, que lá na frente vão gerar bloqueios, vão gerar dores, vão gerar problemas na sua vida por causa de uma palavra. Então a Bíblia, ela sempre deixou claro para nós o poder das palavras. A palavra tem poder. A palavra de um pai para um filho, a palavra de um filho para um pai, a palavra de uma esposa para o marido, a palavra de um marido para sua esposa, a palavra de um chefe para o seu funcionário, a palavra sua para o próximo, para um amigo, para um colega. As palavras possuem o seu poder. E a gente percebe a evidência disso no nosso cotidiano. O poder que uma palavra gera, o poder que uma palavra tem de mudar emocionalmente alguém, de destruir emocionalmente alguém, de levantar alguém, como também de abater alguém. Né? Por exemplo, a palavra que você parou para ouvir nessa manhã é uma palavra que vai edificar você, uma palavra que vai levantar você, é uma palavra que vai te dar resistência, que vai te dar força, porque você sabe que as palavras que vêm do Senhor, palavras que vêm de Deus, são palavras que vão alimentar o seu espírito, que vão fortalecer o teu coração. Né? Por isso que quando alguém me procura e fala assim, pastor, eu preciso de ajuda, o que eu faço? Eu não consigo me levantar. A primeira coisa que você tem que fazer é preencher a sua mente com coisas que possam te edificar, com palavras edificantes. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através de palavras como essa que você vai ser edificado, levantado e fortalecido. E você precisa entender isso, que se de repente você está passando por um momento de certos processos, de crises, de dificuldades, você tem que cercar a tua mente com a palavra, para que você seja fortalecido nessa palavra, curado nessa palavra, restaurado nessa palavra, liberto nessa palavra. Então, a palavra ela tem poder independente de fé ou de religião. Ela tem poder. Ela vai se manifestar e ela vai gerar vida ou morte sobre a vida de alguém. Às vezes ela pode gerar vida quando ela é colocada num tempo certo, no momento certo. Ela pode gerar morte quando ela é usada de qualquer forma, de qualquer maneira, sem se preocupar com o outro. Aí você percebe o peso que uma palavra pode gerar na vida de alguém. Salomão diz para nós: a morte e a vida estão no poder da língua. Tão próximo de você, tão próximo do seu corpo, está a vida e está a morte. E as palavras que você profere, elas podem determinar se você vai ter vida ou se você vai ter morte. Os caminhos que você escolhe, com as palavras que você produz, elas determinam se vai haver vida ou se vai haver morte. Percebe a importância que você tem que dar a uma palavra e saber usar as palavras no tempo certo, na hora certa, no momento certo, porque o que sai daqui pode tanto gerar vida para alguém como pode matar alguém. Você sabe que a Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão é como um homicida.
Olha o peso que a Bíblia traz para nós de uma palavra. Aquele que fala mal do seu irmão, aquele que provoca a morte de alguém, é como um homicida. E isso não é no sentido físico de tirar a vida de alguém materialmente, mas aquele que mata alguém com uma palavra, que machuca alguém, que fere alguém, que entristece alguém. Aquele que perde a sua vida com dissensões, difamações, que usa a língua só para produzir mal, para produzir veneno, para produzir contenda, que é uma coisa que Deus abomina, que é uma coisa que Deus não suporta. Isso também está também em um dos textos que Salomão trouxe para nós. Que uma das 7 coisas que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aqueles que procuram gerar coisas de desgraça, tragédias, confusões. Então a verdade que Salomão traz é que perto da minha boca está a vida e está a morte. Qual é a escolha que você vai ter nessa manhã? Você decide produzir vida ou você decide produzir morte? O dia está começando, ou quem sabe você está vendo esse vídeo agora à tarde ou à noite, mas você sempre vai ter a oportunidade de escolher vida para alguém ou morte. De repente até você quer tomar uma decisão agora, quer falar algumas coisas que estão aqui dentro e você quer soltar, e a reflexão que você tem que pensar e ter é essa: aquilo que eu vou dizer vai gerar vida ou vai gerar morte? Existem pessoas que estão se destruindo por dentro nesse tempo por causa de palavras. Pessoas que estão morrendo, sufocadas em situações, que não conseguem viver uma vida saudável, que não possuem uma mente saudável por causa de palavras. Palavras que intoxicaram a sua alma, o seu coração. Palavras que geraram desgraça à sua vida. Palavras que machucaram a sua alma, palavras que feriram o seu espírito, palavras que só fizeram mal. Eu preciso escolher qual caminho que eu vou seguir hoje. Eu quero escolher o caminho da vida ou eu quero escolher o caminho da morte? Talvez você precise tomar algumas decisões agora nesse momento e você pode decidir qual caminho que as suas palavras vão seguir. Você vai profetizar vida para alguém ou você vai profetizar morte? Você vai perder o tempo matando quem está ferido ou vai investir o seu tempo em ajudar quem está caído? Você vai perder o tempo para debater e trazer mais contenda ao seu coração ou vai investir o seu tempo expressando palavras que possam mudar essa história com ânimo, com fé, com alegria e com vigor no teu viver? A morte e a vida estão na língua. Estão muito próximo de você. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha o que Salomão está dizendo: a minha língua tem poder. A minha língua tem poder. Tiago vai dizer algo para nós interessante. Ele diz que aquilo que eu falo tem tanto poder de dar vida como tem poder de trazer morte. Eu abençoo ou amaldiçoo, dependendo das palavras que eu decido escolher. Essa língua tem poder. Eu preciso saber escolher. Eu preciso saber usar as palavras certas. Eu preciso saber se é o tempo de usar. Eu preciso saber se de repente o silêncio não é melhor do que as palavras. Eu preciso saber se de repente é melhor não dizer nada no momento. Eu preciso saber qual o tempo que eu estou vivendo para que essa palavra não destrua o psicológico de alguém e, pelo contrário, que eu use dessa palavra para ajudar o próximo, para levantar alguém, para estender a mão para alguém. Nós temos vivido tempo que cada vez mais o nosso psicológico ele tem ficado inquieto com problemas, principalmente com esse cenário que a gente está vivendo. Então ele gera pânico, ele gera medo, ele gera insegurança, ele gera dor. Existe um monte de características emocionais que estão à flor da nossa pele e que estão tentando estimular os tipos de palavras que as nossas almas vão proferir. Só que eu preciso determinar palavras positivas para a minha vida.
Eu sei que o cenário não é bom, mas o que vai sair da minha língua não vai destruir a minha vida. E agora eu falo não só para aquele que libera palavras de morte ou de vida para o próximo, mas aquele que fica o tempo todo liberando palavras de morte para a sua própria vida. Eu sei que muitas das vezes você não está vivendo a história que você quer viver, você não está tendo o tempo que você quer, você está passando por situações que você não queria viver agora, mas não deixe com que as lutas que você passa diariamente façam você proferir desgraça, você proferir mentira, você proferir palavras de dor, você proferir sofrimento. Não dê brecha para o diabo entrar. Às vezes a gente também quer colocar tudo na culpa do diabo, mas se esquece que ele se aproveita de uma palavra chamada legalidade. Aí você dá legalidade com a língua, o diabo entra e gera contenda para dentro da sua vida. Não deixe com que essas portas fechadas venham te fazer ficar o tempo inteiro murmurando. Não deixa com que esse sofrimento que você está vivendo venha te fazer você ficar o tempo todo questionando, sabe? O tempo todo amargurado, rancoroso, triste. Não deixe com que a dor que você está passando agora venha fazer você ficar o tempo todo reclamando da vida. Mas faça desse sofrimento algo positivo. Profira coisas boas. Profira palavras de paz. Ah, pastor, eu vou mentir então? Você não vai mentir, você vai profetizar. Porque se Provérbios está dizendo para nós que o que sai da minha língua tem poder, eu vou gerar morte para a minha própria vida? Eu vou gerar morte para a minha própria alma? Eu vou gerar morte para a minha própria família? Eu vou gerar morte para a minha própria casa? Não, 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 não. O que vai sair daqui serão palavras de bênção. Você vê que o poder da palavra é algo tão poderoso que quando Jesus constituiu a autoridade para os discípulos, em Mateus capítulo 10, ele disse assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Porém, essa autoridade que é delegada no nome de Jesus, ela é usada também através do meio das palavras. O poder que uma palavra tem. E quando eu uso essa palavra baseada no nome de Jesus, no nome que me deu autoridade, no nome que venceu o pecado, o nome que venceu a cruz, o nome que está acima de todo nome. Quando eu uso essa autoridade que há no nome de Jesus, através da palavra que há no nome de Jesus, eu trago as bênçãos, as transformações, as mudanças, as libertações, as curas sobre a minha vida. Porque no nome dele, é através do nome dele, da palavra profetizada no nome dele, que coisas poderosas serão manifestadas. Está percebendo o poder que uma palavra tem? Por isso, palavras de vida e palavras de morte. 18, Provérbio 18, verso de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, independente do tipo de palavra que eu vou produzir, Salomão está dizendo, você vai comer do fruto do que você está dizendo. Percebeu? Independente se você vai falar vida, se você vai falar morte, se você vai profetizar desgraça ou você vai profetizar bênção para a vida de alguém, a verdade é uma só. Você vai comer do fruto que a sua palavra profere. E eu digo para você, se você não viveu experiências desse nível nessa vida, daqui a pouco você vai começar a viver. Se você ainda não teve experiência de palavras que foram se cumprindo, palavras que vieram à tona, palavras que geraram vida durante um tempo, você vai perceber que daqui a pouco você vai viver. Porque essa palavra é extremamente real para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para hoje. Que eu vou comer das palavras que eu estou lançando. Então, se você já sabe que lá na frente essa palavra vai se cumprir e que você vai colher o que você está plantando, por que você ainda está plantando desgraça? Por que você ainda está plantando morte? Por
que você passa o tempo todo murmurando, reclamando, questionando, contendendo, arrumando problema? Por que você ainda não aprendeu a dominar a sua língua e somente a usá-la para trazer coisas boas para você? Para profetizar bênção, para profetizar salvação, para profetizar vida, para profetizar paz. Sabe? Porque tem hora que eu ouço muita coisa, falo muita coisa, isso gera mágoa, tristeza, rancor. Você não tem o poder de impedir o que as pessoas vão falar. Guarda isso. Você não tem o poder de impedir o que as pessoas vão falar. Porque você não tem o controle da língua delas. Mas você tem o poder de dizer o tipo de palavra que você vai absorver. Você não pode dominar a língua dos outros, mas você pode controlar o teu coração. Eu não posso mudar o mundo que eu estou ao redor, mas eu posso mudar as coisas que o mundo está tentando colocar dentro de mim. A decisão de guardar aquilo que é ruim é minha. Por isso que o que contamina não é o que entra, porque eu posso ouvir muita coisa, mas o que contamina é o que sai. Eu posso ouvir muita coisa, eu posso escutar muita coisa, eu posso estar num ambiente onde constantemente eu estou sendo bombardeado por palavras que tentam me ferir, mas eu não vou deixar entrar no meu coração. Porque o que vai me contaminar não é o que entra, mas é o que sai. E o que sai de onde? Sai daqui, do coração. Então guarde a tua vida no Senhor. Guarde o teu coração no Senhor. Para que as palavras que você venha proferir sejam palavras sempre de vida e jamais palavras de morte. Até porque depois você vai colher tudo aquilo que você falou. E a vida sempre paga a conta. Pode ter certeza que todo mundo vai pagar a sua conta. Se você profere palavras de morte, você vai colher morte. Se você profere palavras de vida, você vai colher vida. Se você profere palavras de paz, você vai ter paz. Mas se você profere somente palavras de dor, de confusão, de sofrimento, de mágoa, é o que você vai continuar vivendo. Então a questão não é mentir para si mesmo. A questão é você tentar aliviar a sua alma com palavras que só possam produzir vida. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você nessa manhã? Então coloca aqui nos comentários. Declara isso nos comentários. Começa declarando agora: eu vou produzir palavras de vida. Eu não vou falar palavras de morte. Eu não vou praticar caminhos de morte. Eu não quero viver caminhos de tragédia. Eu não aceito rancor. Eu não aceito a mágoa. Eu não aceito a morte sobre a minha língua. Eu vou profetizar palavras de vida. Faça isso. Profetiza agora, escreva isso nos comentários. Declare vida para sua casa, declare vida para sua família, declare vida para os teus projetos, declare vida para os seus sonhos, declare vida para sua mente, para o seu coração, para a tua alma. Em tempos como esse, nós precisamos declarar vida para que você tenha paz no teu interior, para que você tenha paz na sua vida.